Então vamos agora ao texto de 1 Coríntios 2, 1 a 5. Nós estamos tendo algumas exposições desse livro em nossa congregação e hoje nós estaremos lendo aqui e lá o mesmo texto. Nosso pastor também vai estar pregando 1 Coríntios 2, 1 a 5. Foi algo muito agradável da parte de Deus, porque ele já tinha dado essa palavra há um bom tempo. E aí, quando o pastor Edson me ligou na outra semana, ele disse: olha, gostaria que você estivesse lá pregando dia 24 de agosto. E já estava na minha mente de a próxima vez que eu fosse convidado para pregar, seja onde fosse, esse texto seria trabalhado. E no mesmo dia o nosso pastor vai estar trabalhando. Então, graças a Deus que nós estamos aí nessa sintonia para transmitir a mesma palavra. O texto de 1 Coríntios 2, 1 a 5 diz o seguinte: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez e iniciar a reflexão destes 5 versículos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela riquíssima oportunidade de estar no meio do teu povo para transmitir a tua palavra. Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine as mentes para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer passar para nós nesta noite. Senhor, que esta palavra venha frutificar nos nossos corações e venha ser verdade nas nossas vidas e que possamos glorificar ao Senhor com as nossas atitudes em relação a esta palavra. Senhor, te agradeço pela existência desta casa de oração. Abençoa cada irmão aqui e cada família aqui representada, cada lar, Senhor, de forma especial nesta noite e para todo sempre. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante muito tempo, pegando já o gancho dessa introdução, existia um conceito dentro da igreja evangélica brasileira que não necessitava preparo para ser pregador da palavra. Então, durante muito tempo a frase "é só abrir a boca que o Espírito Santo enche" fez parte das nossas comunidades. E ainda existe um pouco um resquício desse conceito. Mas hoje a gente já superou em boa parte disso. As pessoas sabem que para que se pregue a palavra de Deus, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa conhecer da palavra para poder falar sobre ela. Não necessariamente você vai ter um chamado para ir para o seminário e obter o seu grau de teólogo cristão, mas você pode fazer um curso bíblico na sua igreja, você pode participar do discipulado, você pode, dentro da sua casa, ter materiais que possam te auxiliar a entender melhor o que a Bíblia quer falar, livros teológicos, comentários bíblicos, teologias sistemáticas, que vão te ajudar a, juntamente com a leitura da palavra, se especializar um pouco mais nela. E quando você for chamado para dar uma palavra, você vai saber não somente falar, mas vai falar com propriedade, porque você conhece aquilo que você está falando. Então, hoje a gente sabe que é importante ter um preparo, é importante ter um estudo, mas do mesmo jeito que antigamente existia um extremo de dizer: as pessoas que estudam a palavra de Deus muito, as pessoas que fazem seminários ficam um pouco frias. Parece que o Espírito Santo não é suficiente e eles têm que buscar esse outro artifício. Hoje a gente não pode chegar no outro extremo. E a palavra de hoje é um alerta para isso. A gente vê que muitas pessoas hoje têm se especializado na palavra de Deus, têm estudado vários pontos da palavra de Deus. Hoje nós temos especialistas em teologia do Novo Testamento, especialistas em hermenêutica, especialistas em pneumatologia, mas muitas vezes a gente vê que essas pessoas realmente ficaram frias. Não porque o estudo as tornou frias, porque a letra não mata. O texto não fala sobre o estudo, o texto fala sobre a lei. Mas quando a gente começa a entender que o muito estudar me faz tornar soberbo, e eu acho que agora não depende mais do Espírito Santo, aí sim está o problema. Então, o estudo é interessante, mas o estudo tem que estar sempre vinculado com a dependência do Espírito Santo. Aleluia. Eu estudo,
Eu busco de Deus a orientação para que aquilo que eu venha falar realmente alimente o povo de Deus. Apenas o estudo vai dar uma ótima aula, mas não dá uma pregação. Apenas o Espírito Santo pode me inspirar, mas se eu não tiver condições de expor, eu posso não chegar ao objetivo que Ele me propôs. Então eu preciso do auxílio do Espírito Santo e eu preciso de preparo para, dentro daquilo que Ele me propuser, fazer o melhor que eu puder. Então, hoje a gente percebe que muitas pessoas têm passado para outro extremo, sendo um pouco arrogantes no seu estilo de pregação, na sua abordagem para com as pessoas que não são da comunidade evangélica. E isso não tem nos auxiliado no trabalho evangelístico, isso tem afugentado muitas pessoas da casa de Deus. Ao invés de a gente hoje chegar para as pessoas que estão lá fora e com amor e respeito expor a palavra de Deus e defender a fé cristã, nós temos percebido que algumas pessoas se acham superiores porque, eu sou doutor em teologia. Essa pessoa nada sabe. Como é que ela fala que Deus não existe? Eu sou doutor em Deus, eu sou doutor em divindade. E essa pessoa tem que escutar a minha palavra para que ela venha a ser melhor, porque a minha palavra tem autoridade. Na realidade, a minha palavra não vale nada se ela não for a palavra de Deus. Se eu falo da palavra de Deus, essa palavra tem autoridade. Se eu falo da minha cabeça, nada acontece. É por isso que muitas vezes a gente sai para pregar e fica triste. Nada aconteceu, ninguém se converteu, eu preguei um mês inteiro e ninguém levantou a mão. Não depende de nós, depende somente da ação soberana do Senhor Jesus. Agora, se a gente faz, dependendo do Espírito Santo, esperando que Ele faça, resultados aparecerão naturalmente. A gente não precisa se martirizar porque pregou e nada aconteceu. Aconteceu. Não precisa acontecer na hora que a gente quer, porque não é na hora que a gente quer, é na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, usando quem Ele quiser. Então é senso comum que o Espírito Santo nos ilumine na mente para compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós sabemos também que precisamos nos encher da palavra de Deus para poder ser usados por Ele. Então é importante que a gente perceba tudo isso e busque materiais que possam nos auxiliar. Não é mal de jeito nenhum quando você entra numa livraria evangélica e busca livros que possam te expor com maior clareza alguns pontos da Bíblia que são obscuros. Nem tudo a gente entende sobre a Bíblia. Isso daí não é nada demais. Tem muitos pontos que a gente lê das Sagradas Escrituras que a gente fica assim, meu Deus, eu não consegui chegar ao ponto que tu queres para que eu entenda. E muitas vezes a gente se depara com um versículo que a gente passa um mês inteiro meditando e diz, Senhor, eu ainda não entendi qual a mensagem que tu queres passar. Isso daí faz com que a gente perceba o quão pequeno é e o quanto de conhecimento a gente ainda precisa ter. Então, alguns materiais escritos por homens que se debruçaram sobre a palavra, que estudaram a palavra, podem nos auxiliar nisso. Não quer dizer que a gente vai ficar com a palavra desses homens, quer dizer que Deus os usou para nos facilitar a vida. Algumas coisas que nós não conseguimos perceber, às vezes porque somos novos no Evangelho, às vezes porque nós ainda não estudamos o suficiente aquela passagem para saber, homens já estudaram e já disseram, aqui Deus estava falando sobre isso. Não é vergonha nenhuma a gente recorrer a esses materiais para saber o que Deus está querendo falar. Aleluia. Agora, quando a gente vem a saber sobre esses conceitos, quando a gente vem a ter esse conhecimento, o nosso papel é transmitir com brandura e com amor e com fidelidade aquilo que a palavra de Deus nos transmite. E a gente tem visto que alguns pastores são extremamente letrados, mas também são extremamente inoperantes quanto à questão de passar aos seus membros, às suas ovelhas, o real conceito da palavra de Deus. A gente tem visto e com muita preocupação pastores que são ótimos em seus gabinetes, mas são péssimos na questão de realmente pastorear o rebanho. A gente sente falta de um pastor que nos visite, de um pastor que esteja próximo a nós, querendo saber qual é a nossa dor, qual é a nossa necessidade, o que é que nós precisamos saber da palavra de Deus, que ainda não temos conhecimento,
Qual é a nossa dificuldade em estar dentro da casa de Deus com tantas regras e com tantos códigos de conduta, mas que muitas vezes a gente diz, sim, qual o sentido de tudo isso, qual o propósito dessa questão? Mas muitas vezes a gente procura o pastor e não tem esse retorno, porque o pastor está no seu gabinete, o pastor está em seu escritório, o pastor está em suas conferências, o pastor está em seus debates, mas pouquíssimas vezes ele está frente a frente conosco para conversar e tirar as nossas dúvidas. Então é muito fácil hoje ser pastor de gabinete, é muito fácil hoje ser um acadêmico da palavra de Deus, mas nós fomos chamados para sermos mensageiros da palavra de Deus, irmos aos quatro cantos do mundo pregando esse evangelho. Aleluia, Jesus. Não somente para os letrados, mas para toda criatura. Ninguém espere que Deus volte em meio ao caos que existe hoje. Nós sabemos pela palavra de Deus que Ele vai voltar quando todo o desígnio de Deus for pregado a toda a criatura. Aleluia, aleluia. É nossa tarefa fazer isso, mas é nossa tarefa também estar com aqueles que precisam, tirando suas dúvidas, admoestando na palavra do Senhor, de uma forma que eles possam compreender. Conhecimento científico, técnico é muito bom para as nossas vidas, mas se ele não estiver aliado à palavra de Deus, para que a gente possa fazer chegar aos ouvidos das pessoas aquilo que Deus quer como mensagem da sua palavra, de nada vale. Então nós fomos chamados para testemunhar a palavra de Deus, de modo que todo ser humano possa ouvi-la e possa, segundo a presciência e soberania de Deus, compreender e ser salvo. Amém. Aquele que ouvir e crer invocará o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim nós cremos. Mas esse texto de 1 Coríntios 2, de 1 a 5, vai nos mostrar como a nossa pregação deve ser. Aqui mostra o caráter da pregação de Paulo. Paulo, em relação àqueles coríntios, ele diz primeiramente no seu versículo 1 que eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo não se utilizou de todo o conhecimento que tinha e não era pouco. A gente vê isso a partir do momento que são 13 cartas paulinas. Nós vemos aí que basicamente metade do Novo Testamento foi escrito por ele, saiu da inspiração que o Espírito Santo deu a ele. Então ele não se utilizou desse conhecimento para se colocar superior a ninguém, para se sobrepor a ninguém dentro daquela comunidade, mas ele se colocou de uma forma simples, sem discurso eloquente, sem mostrar demasiada sabedoria, para que as pessoas pudessem entender o que o Evangelho de Jesus Cristo quer na vida delas. Então quando Paulo foi ter com esses irmãos, ele não se mostrou superior pela sua oratória bonita. Ele não falou com palavras difíceis, ele não quis destacar a articulação das palavras que ele tinha muito bem. Ele nem se sobrepôs pela inteligência com que Deus o havia dotado, mas ele agiu com simplicidade. O pregador da palavra de Deus não só aquele que faz o seminário, não só aquele que é teólogo, bacharel em teologia, doutor em divindade, não só aquele que foi chamado pelo seu pastor para pregar aqui na frente, mas todo aquele que é realmente testemunha viva do Senhor Jesus. Ele precisa falar aos outros que não conhecem do amor de Deus com simplicidade. A pregação ela é pura e ela é simples. Ela é pura porque ela só precisa de uma coisa: Jesus Cristo de Nazaré como sendo o centro dessa mensagem. E ela é simples porque ela não precisa de malabarismos filosóficos, malabarismos letrais. Precisa apenas que nós abramos a nossa boca e falemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E nós testifiquemos com as nossas vidas daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. A Bíblia revela o caráter de Deus, quem Ele é, o que Ele representa para toda a humanidade. Mesmo que alguém não concorde que Jesus Cristo é Salvador da sua vida, mas as Escrituras Sagradas nos mostram que Ele é sim o Salvador das nossas vidas. Ele é Senhor de todo mundo e Ele é dono daqueles que creem no Seu nome e daqueles que também não creem no Seu nome. Ele governa a vida de quem está dentro das igrejas e de quem está fora também. Ele governa sobre tudo e o mundo não vai se tornar um caos completo, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas.
E nós não conseguimos conceber, olhando para a palavra de Deus e vendo a sabedoria do Senhor, alguém, pela sua sabedoria humana, quer se sobrepor a Ele. Ninguém, pela sua sabedoria, pode se tornar maior do que o Senhor. Veja que quando Salomão quis algo de precioso do Senhor, pediu a Ele sabedoria. Tiago diz em sua epístola que aquele que quiser sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não passa em rosto. A sabedoria que a gente precisa é a que vem do Senhor, mas aquela sabedoria que nós vamos obter é infinitamente menor do que a que o Senhor tem. Nós atuamos na esfera humana, Ele atua em todas as esferas, na humana, na celestial, na espiritual. Nós não podemos nunca nos comparar a Ele. Veja Romanos, texto de Romanos 11, 33 a 36, se você quiser acompanhar conosco. O texto fala sobre um hino de louvor a Deus. E o que é que Paulo escreve nesse texto? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja agora para sempre. Amém. Esse texto nos aponta que os juízos de Deus são insondáveis. Nenhuma mente humana consegue compreender como Deus trabalha e como Ele consegue penetrar em todas as mentes humanas para saber qual é o intento do nosso coração. Também aponta que os seus caminhos são inescrutáveis. Ele nos manda ir por determinados locais que nós não conseguimos achar qual é o propósito, o sentido de fazer aquilo. Mas Ele bem o sabe. Nós sabemos que o caminho que o Senhor nos conduz, Ele é perfeito. Ele não vai dar em caminhos de morte, mas é o caminho da salvação. Ele é a fonte, porque dele partem todas as coisas. Ele é o caminho que por Ele passam todas as coisas. E Ele é o fim de todas as coisas. A sua glória é o fim de todas as coisas. Para Ele são feitas todas as coisas. O Senhor não precisou de conselheiro, porque Ele é tudo. Ele é a fonte, Ele é o caminho e Ele é a finalidade de todas as coisas que nós fazemos na face da terra. Assim deve ser a nossa vida. Então, diante disto, Paulo sabe muito bem que ele só poderia falar com a simplicidade de um pequeno homem sobre a grandeza de um grande e tremendo Deus. Ele não poderia falar com soberba, porque ele nada era, e a gente sabe a história dele. Mas Deus o fez alguma coisa para a honra e louvor da sua glória. Não fez para que ele fosse reconhecido entre os homens, mas fez a obra que fez na vida dele para que ele fizesse com que o nome do Senhor Jesus fosse reconhecido por todos os homens. É muito diferente a atitude que ele tem em relação a isso. Então a pregação de Paulo, o caráter da pregação de Paulo, ele deve ser o caráter da nossa pregação. Uma pregação que seja simples, de fácil acesso às pessoas, que seja pura, somente palavra de Deus. O conteúdo da nossa pregação deve ser Cristo. No versículo 2 diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O conteúdo de uma pregação deve refletir Cristo o tempo todo. E aí, algumas pessoas às vezes se perdem em certas pregações porque elas dizem: eu tenho pouca coisa para falar sobre esse texto. Sinceramente, eu não consigo enxergar uma pessoa tendo pouca coisa para falar sobre qualquer texto da Bíblia. Porque um versículo dá para falar muita coisa. Se eu pegar só Romanos 11, 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, já daria uma pregação no mínimo meia hora. Mas ainda existem pessoas que falam assim: eu não consigo falar muita coisa sobre isso, eu vou apenas explanar pouco. Mas por menos que você explane, se é palavra de Deus, alimenta o seu corpo. Se é palavra de Deus, edifica o corpo. Então, fale 10 minutos, fale 15 minutos, mas fale de Cristo. O conteúdo da nossa pregação tem que ser Cristo. Mas aí o culto vai terminar mais cedo, quebrou a liturgia, não vai ter sequência mais o culto, era para terminar de 8 horas, 7h30 o pregador já entregou. Não tem problema, a gente não precisa ficar tapando os buracos de liturgia. Se a palavra de Deus foi pregada, o povo foi alimentado, glória a Deus, vamos para casa alegres. Ele falou. Se ele fala,
Nada mais importa. A gente vai para casa cheio. Glória a Deus. Então, por menos que você fale, você se preocupa apenas com o seguinte: eu preciso falar da palavra com sinceridade, com simplicidade e com fidelidade, para que o povo de Deus aprenda um pouco mais dele nessa noite, nessa manhã, em todos os momentos que se reúnem na sua casa. A gente não pode jogar dentro da pregação coisas como relatos pessoais para que a gente venha a ser glorificado, coisas como piadas para tornar a coisa um pouco mais engraçada e as pessoas ficarem um pouco mais aliviadas, que elas já estão vendo muita diversidade na televisão, nos noticiários. A gente não pode colocar causos, porque tem uma coisa aqui que me lembrou. Não, a gente não precisa disso. A gente só precisa da palavra de Deus, que ela é suficiente para que a gente saia daqui alimentado, abençoado, para passar por todas as adversidades, sejam elas longe da gente ou perto da gente. No momento que a gente está com todos os problemas do mundo, que a gente olha o quanto a gente já foi alimentado dentro da casa de Deus e percebe: Senhor, eu estou sendo ricamente abençoado, eu já tenho recebido muito de Ti. Eu já recebi o bem das mãos do Senhor inúmeras vezes. Então esse mal que eu estou passando, eu também vou receber. Mas eu sei que eu vou passar por ele forte e seguro, porque o Senhor está comigo. Nós somos fracos, nós somos necessitados do Senhor, da misericórdia do Senhor se renovando na nossa vida todos os dias. Então, quando alguém dentre nós é chamado à pregação, é chamado para expor a palavra de Deus, nós precisamos orar e ter muito tremor nas nossas almas, porque a tarefa é dura, a tarefa é árdua. Ninguém que se coloca para a pregação vai viver eternamente numa vida mansa. Tem um livro interessante do Paco que ele fala sobre religião vida mansa. A nossa religião, ela não é vida mansa. Pelo menos para quem quer viver o Evangelho de verdade, não tem vida mansa. É provação, é perseguição, é zombaria. Porque nós somos diferentes e temos que ser cada dia mais diferentes daqueles que não são da nossa comunidade. Se é para ser apontado, que seja para ser apontado assim, aquela pessoa diferente, ela tem alguma coisa especial, porque eu não consigo ser como ela. Aí você chega lá e diz assim: você consegue. Amém. É só Cristo entrar na tua vida. Glória A a Deus. gente tem que aproveitar essas oportunidades. Tá? A posição do pregador não pode ser de arrogância, não pode ser de altivez, tem que ser de humildade e submissão ao Senhor, porque a palavra é do Senhor e é o Senhor quem fala. A gente é apenas canal. E a gente precisa ser canal de Deus, canal de bênçãos. A pregação, no versículo 4, ela deve mostrar o poder de Deus. Veja o que ele diz: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. O que a gente prega não é fruto do que a gente conhece quando se senta nos bancos da escola. O que a gente prega não é fruto daquilo que a gente viu na universidade. O que a gente prega não foi aquilo que um amigo chegou para a gente hoje de tarde e estava contando lá em casa, bem informalmente. O que a gente prega também, a gente não aprendeu em livros didáticos. Não foi ensinado para a gente aquilo que a gente prega. O que a gente prega foi revelado pelo próprio Deus na sua palavra. É bem diferente. Eu posso falar de uma forma leviana sobre a política. Eu posso falar de uma forma bem displicente sobre o futebol, sobre a arte, sobre a cultura do meu país. Eu posso falar até com deboche de determinadas questões que para mim não são importantes. Mas eu nunca posso me utilizar disso quando eu estou falando da palavra de Deus. Porque é palavra revelada dos céus. Então eu não posso falar de outra maneira a não ser com temor e tremor, mostrando que esse Deus dessa palavra é poderoso. Não é qualquer pessoa. Não estou falando de um simples amigo. Estou falando do meu Pai, do meu Senhor, do meu libertador, do meu Salvador, daquele que me tirou do lamaçal do pecado e me transformou em uma nova criatura. Ele me deu vida, está morto. Eu posso falar dessa pessoa de qualquer maneira? Não. Eu preciso mostrar o poder que ela tem. Primeiro, pelas Escrituras. Segundo, pela minha vida. A nossa pregação deve revelar isso, que a gente depende de Deus para ter a palavra. Dependemos do Espírito para compreendê-la e muito mais. A gente depende de Deus, do seu Santo Espírito, para que as pessoas ouçam essa palavra, atentem para essa palavra e possam ser alcançados pela graça do Senhor.
Ninguém vai ser alcançado pela graça porque eu falei. Vai ser alcançado pela graça porque Deus a manifestou nele. Ninguém vai se converter porque fui eu que trouxe a mensagem de determinado nível. Mas vai ser convertido pelo Senhor quando Ele soberanamente manifestar na sua vida graça e misericórdia, levando esta pessoa a se arrepender de seus pecados, reconhecer que só o Senhor é Deus na sua vida, que ela precisa de um novo nascimento, que ela precisa de novos hábitos, uma nova conduta, para que possa glorificar a este que o salvou, entregando o seu único filho. Não depende das nossas palavras de convencimento, essas palavras persuasivas de sabedoria. O poder para salvar está no Senhor Jesus. Versículo 5. A nossa pregação deve ser para que a glória e o louvor sejam somente a Ele, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por que Paulo teve toda essa conduta pregando ao Senhor? Para que as pessoas não crescem nessa palavra, porque foi Ele que falou, porque Ele mostrou sabedoria, mas para que elas crescem nessa palavra, porque o Deus que está por trás dessa palavra está dentro dessa palavra. O que revelou essa palavra é o poderoso, todo poderoso. Ele é o todo sábio. Não existe nada fora dele. Não existe sabedoria fora do Senhor. Não existe conhecimento fora do Senhor. Não existe força fora do Senhor. Tudo está nele. Então, expondo o Evangelho de maneira cristocêntrica e não antropocêntrica, chamando para a gente os holofotes, mas mostrando que Ele é quem deve brilhar, aí as pessoas vão crer em Cristo e não em nós. O objetivo da pregação é que muitos venham a crer, ouvir, crer e invocar o nome do Senhor e sejam salvos. Ele é a base dessa palavra. Ele é o centro da nossa pregação. Ele é o fim da pregação. Então, o brilho da oratória do pregador, da sua roupa, do seu carisma, ele deve se anular totalmente diante do esplendor da glória de Deus, que é para a qual devemos fazer todas as coisas. Que a gente coma, que a gente beba, que a gente pregue, que a gente ande, que a gente fale, que a gente trabalhe, que seja tudo para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu deixo vocês com 3 lições a partir desse texto que nós observamos nesta noite. Primeiro, pregamos a palavra de modo a sermos entendidos pelos nossos ouvintes, empregando simplicidade no modo de falar. Ninguém vai se impressionar com você, porque você aprendeu a falar bonito, e aí você é digno de aceitação. Então eu vou seguir o Evangelho, porque você é digno de aceitação, então eu vou seguir você, na realidade. Não, a gente tem que levar as pessoas a seguirem Cristo e Cristo crucificado. E aí falar de modo bem simples, olha, só tem uma solução para a tua vida: Jesus Cristo. Quer mudança? Jesus Cristo. Quer melhora na tua vida, na tua casa, na harmonia da tua família? Jesus Cristo no centro. Só isso. Então tem que levar as pessoas a compreender a necessidade que elas têm em Cristo. Segundo, falar apenas de Cristo com profundo temor, tremor e reverência ao seu nome. A gente não pode conceber expressões como Jesus Cristo é um cara legal. Jesus Cristo foi um homem que fez coisas boas somente. Não, Jesus Cristo foi um homem que fez coisas boas e não foi um cara legal. Jesus Cristo é Senhor do universo. Jesus Cristo é o nosso Pai, mas também é o nosso Senhor e Salvador. Ele é nosso amigo, mas Ele também é juiz. E a gente não pode esquecer disso. A gente precisa falar dele com reverência. Sempre que a gente for se referir a Ele em orações, em exposições, lembrar, é o Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente se pega até falando assim: Senhor, tu sabes, de uma forma mais íntima. Não tem problema, contanto que dentro de você tenha o respeito necessário e a reverência necessária para falar daquele que te salvou. Terceiro e último é falar que mostremos o poder de Deus e o glorifiquemos com as nossas exposições do sagrado Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, através da sua palavra, mostrar que Ele tem poder para modificar circunstâncias de uma vida, poder para fazer você passar pelas adversidades que você tem passado hoje, poder para salvar aqueles que ainda não estão salvos, poder esse que a gente não tem, e que a gente possa glorificar com a forma como a gente expõe a palavra, de um modo sério, de um modo fiel, de um modo desvelado,
de um modo amoroso, com paixão mesmo pelas Sagradas Escrituras, que é o que a gente precisa. Para que, quando a gente for avaliado por Deus, a gente não venha a ser faltoso nesse quesito. Senhor, eu fui chamado por Ti para pregar o Evangelho. O Senhor me capacitou. O Senhor me deu condições para isso. Então, a toda a glória, toda a honra, todo o louvor é do Senhor. Eu sumi. O Senhor é quem deve aparecer na minha pregação, na minha vida, nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Que a nossa pregação possa ser simples, possa ser de uma forma que todos possam entender e, vindo a entender, possam invocar o nome do Senhor. E, vindo a invocar o nome do Senhor, possam se agregar a esta grande família que ainda tem muito a crescer. Amém. Que eles possam estar nessas cadeiras, servindo ao Senhor com integridade, com fidelidade. Aleluia. E manifestando em todos os lugares por onde passarem o fruto do Espírito Santo que habita no coração deles. Que o Senhor possa nos abençoar e nos renovar as forças todos os dias, para que nós possamos crer cada dia mais nessa palavra e, falando dela com autoridade, possamos fazer alguma diferença nesse mundo que jaz no maligno, mas que tem o Senhor como sendo o seu governador. Vamos orar e depois eu passo a palavra a Deus. Senhor, eu te agradeço por esta noite que podemos refletir um pouco sobre a tua palavra, refletir sobre quem tu és e como nós devemos nos comportar em relação ao Senhor. Senhor, nos dá força, nos dá entendimento para poder falar da tua palavra a todos aqueles que passarem pelas nossas vidas, aqueles que receberem com receptividade, com tranquilidade, que a gente se alegre no Senhor, e aqueles que forem resistentes à tua palavra, que a gente também se alegre, que a gente não desanime, mas que a gente fique firme, Senhor, te pedindo dia após dia para continuar nos capacitando, que a gente sabe que nem todo mundo vai crer no teu nome, mas todos estão debaixo da tua mão agora. Senhor, tira de nós um jugo pesado que a gente quer carregar, de que as pessoas devem se converter porque a gente prega, mas nos faz enxergar que as pessoas se convertem porque o teu Espírito Santo atua, que é poderoso. Senhor, nos faz pregar sem querer esperar resultados, mas nos faz pregar porque é nossa missão, é nosso papel. Nos faz pregar, Senhor, porque nós devemos ter amor pela tua palavra, e o mesmo amor que nós temos, nós queremos ver as outras pessoas tendo também. Senhor, que a mesma forma com a qual nós enxergamos o Senhor, que nós passemos para que outras pessoas também enxerguem, como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nos redimiu, como aquele que derramou o seu puro sangue para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, nos mantém firmes na posição, fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra. Faz com que a nossa pregação, Senhor, seja o tipo de pregação que o Senhor abençoa, o tipo de pregação que te glorifica, que nos diminui e que engrandece, o tipo de pregação, Senhor, que o Senhor vai utilizar para salvar muitas e muitas pessoas. Senhor, nos capacita a Te servir com integridade, nos capacita a pecar cada dia menos, Senhor, a Te obedecer cada dia mais. Senhor, transforma os nossos corações, Senhor. Nos dá, Senhor, a capacidade de sermos cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, não nos permita ser envergonhados, mas que a pregação do Teu Evangelho possa servir para que toda língua confesse que o Senhor é o único em toda a terra e se importa com os homens, e pelo qual nome as pessoas podem ser salvas. Senhor, que as pessoas possam reconhecer só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Que elas possam reconhecer, Senhor, através das nossas vidas e através da nossa pregação, a Tua grandeza e a nossa pequenez. Que possam se render aos Teus pés, dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nos abençoa cada lar aqui, cada família, dando paz, dando diálogos respeitosos, dando, Senhor, harmonia no lar.
Que os filhos possam respeitar os pais. Que os pais não levem a ir os seus filhos. Que nós possamos refletir em nossas casas, Senhor, aquilo que a Tua palavra preceitua. Porque dentro das nossas casas, sendo crentes fiéis, seremos em todos os lugares. Não nos deixa ser uma coisa dentro de casa, uma coisa na igreja, outra coisa fora, mas que o nosso testemunho seja como deve ser a nossa palavra, sim, sim, e não, não. Que o que passar disso não venha a sair da nossa boca, porque vem do maligno. Senhor, te agradecemos pelo modo como o Senhor tem cuidado das nossas vidas, pelo modo como o Senhor tem alimentado as nossas congregações, pelo modo como o Senhor tem conduzido, Senhor, todos os nossos projetos pessoais, profissionais, também os projetos de dentro da nossa igreja. Senhor, abençoa essa comunidade que se prepara para algo muito maior. Senhor, dá condições, dá sabedoria, para que todos os recursos que aqui cheguem sejam utilizados para a honra e glória do Teu santo nome, para a expansão do Teu reino aqui na terra, para o conhecimento do Teu nome pelas pessoas que ainda não conhecem. Senhor, que cada centavo que aqui vier a ser depositado possa ser sabiamente empregado para projetos que viabilizem, Senhor, o conhecimento do Teu santo nome por pessoas que estão por aí perdidas, sem conhecer o Evangelho. E que o Senhor possa fortalecer os braços daqueles que vão trabalhar, possa encher os corações e as bocas daqueles que vão pronunciar o Teu nome e proclamar a Tua verdade. E dá força, Senhor, aos pés que vão anunciar o Evangelho da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te oramos, louvando o Teu nome, te engrandecendo, te honrando pelo que Tu és nas nossas vidas. Em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus tenha o poder, como tem, possa ser colocado e você esteja com o coração aberto e tenha recebido essa mensagem. Deus possa abençoar esse casal, cada vez mais, Jorge e Angélica, e a toda a igreja do Senhor que está à disposição dele para trabalhar. Irmãos, amanhã, segunda-feira, está conosco aqui o pastor Wilson, da Assembleia de Deus.